Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Não reparei nada, tá? Pelo amor de Deus. A voz já tá um bagaço, a cara tá... E a roupa também. Mas a gente tá aqui. Estamos tentando na fidelidade ao Senhor, esperando que Ele honre toda a fidelidade. Como eu falei no vídeo, acho que de sexta-feira, eu tava cansado, né? Esses dias foi uma batida só de... Nem lembro a última vez que eu dormi direito, mas... Bendito seja Deus por todas as coisas. A gente não tá aqui pra reclamar, mas só pra bendizer o nome do Senhor. Mas assim, partilhar com vocês que a missão tem sido exigente, desgastante, mas assim, muito feliz assim de ver aquilo que Deus vai fazendo, né? Eu acho que nessa semana eu consegui, apesar das minhas debilidades, apesar dos estresses, né? Apesar do cansaço, viver aquilo que o Senhor, que nosso Senhor fala aquilo que nosso Senhor falou no Evangelho de domingo passado. Se for fiel no pouco, Ele vai confiar mais. Então assim, sendo fiel no pouco, nas pequenas coisinhas, sabe? Tentando dar o meu melhor, que não é muito, que é pouco, em cada coisa, e Deus vai fazendo, assim, né? A gente vai vendo a obra de Deus acontecer. Então eu queria partilhar isso com você, assim, porque quando a gente está na missão e no serviço do Senhor, às vezes a gente não tem muito para dar. Por exemplo, eu tenho me esforçado muito para falar espanhol aqui, mas é difícil, porque às vezes eu não sei algumas palavras para expressar, para falar algumas coisas, então... Mas eu tenho tentado ser fiel no pouco, tentado dar o meu melhor, tentado estudar, perguntar às pessoas, e Deus vai fazendo, sabe? Vai chegando, a mensagem vai chegando, a coisa vai acontecendo, Deus vai fazendo e realizando, porque no final da história a obra é dele. Eu acho que esse é o ponto importante que a gente precisa entender e compreender, que a obra é do Senhor, entendeu? Mas nem era isso que eu ia falar, não sei porque eu tô falando isso, mas bendito seja Deus, vai chegar em alguém. Tá, vamos lá. Hoje, segunda-feira... tô tentando. Hoje, segunda-feira, 29, né, dia dos arcanjos. A gente celebrar os santos arcanjos, os arcanjos, nós conhecemos os 3 arcanjos pelas funções que eles desempenham, né? Então, o nome de cada arcanjo não necessariamente é o nome oficial dele, né? Porque o arcanjo é denominado pela sua função. Então, por exemplo, Miguel, o nome Miguel significa quem como Deus, porque foi ele que subjugou e derrotou o demônio, né? Que expulsou o demônio do paraíso, do céu, e precipitou ele no inferno. Então, quem como Deus? Que ele traz essa força, né? Ele traz essa graça de não permitir que ninguém se compare a Deus. Gabriel, que é essa força de Deus, né? Gabriel é essa força de Deus e o anúncio, né? A proclamação. Então, é o anjo que anunciou, que proclamou à Virgem que ela ia ser mãe do Salvador. E Rafael é a cura de Deus, né? Então, Rafael vai aparecer no livro de Tobias, né? Onde ele caminhou com Tobias e para encontrar o peixe, tirar o fel, que tanto que ia curar o pai de Tobias quanto que ia curar Sara. Então, os arcanjos, eles são denominados pela sua função, né? Por aquilo que eles desenvolvem, né? Pela missão que eles vão desempenhar. E aí, a gente pode também entender, observar a partir disso, que nós também precisamos, então, como nome de cristãos, né, desempenhar a missão de ser outros cristos no mundo. Porque nós também somos chamados e carregamos um nome, né? Pelo batismo, nós carregamos o peso do nome de ser cristão. Então, temos que viver o cristianismo no mundo, viver uma vida de santidade, uma vida de busca de Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, todos os dias da nossa vida. Bem, a primeira leitura vai falar que essa visão de Daniel, e vai dizer que muitos serviam ao Senhor, né? Uma multidão estava a serviço desse ancião. Havia um ancião de muitos dias que sentou no trono, foi o primeiro a sentar, e muitos os serviam.
Isso me chamava a atenção porque, assim, muitos o serviam. E aí fica a pergunta para você: você estaria dentro da multidão dos muitos que servem o Senhor? Porque às vezes nos tempos de hoje a gente tem dado tanta desculpa, sabe? Ah, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho filho pequeno, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente fica com tanto mimimi, com tanta desculpa e acaba não servindo ao Senhor como deveria, não servindo ao Senhor com a alegria que deveríamos servir. Então isso me chamava a atenção, assim, quando eu olhava para essa primeira leitura. Será que você vai ficar de fora dessa multidão que está diante do Senhor porque usou desculpas para não servir, que colocou problemas pessoais e dificuldades, sabe? Se a gente for olhar para a palavra de Deus, cara, Abraão tinha família, tinha casa, tinha terra, tinha posses. E Deus falou: Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mandar. Abraão não deu desculpas, saiu e foi. Deus deu um filho para ele: Abraão, toma teu filho, agora eu quero que você mate ele no alto do monte. Abraão tomou o filho e foi para lá. Ele não colocou desculpa: poxa, Senhor, mas é o filho que você me deu. Poxa, Senhor, mas eu não compreendo. Poxa, Senhor, mas eu não aceito. Poxa, Senhor. Ele não colocou desculpas. Quando também, se a gente olha para a vida de Moisés, né? O Senhor pede a ele: vai lá falar com o faraó para libertar o povo. Ele podia ter dado várias desculpas. Ele até tentou começar a dar uma desculpa, né? Ah, eu não sei falar. Eu sou gago, né? Tenho dificuldade de falar. Mas ainda assim ele foi. Ele tentou titubear, mas ainda assim foi. Quando a gente olha também os profetas, homens limitados, incapazes, que tinham tantos motivos para dar desculpa, mas ainda assim foram. Quando a gente olha os discípulos, o caso de Pedro, porque vai dizer que ele tinha uma sogra, então ele tinha uma esposa. Pedro tinha família. Pedro tinha uma empresa de pesca, mas ele deixou tudo para seguir o Senhor. Deixou a empresa de pesca, deixou a mulher dele e foi fazer a vontade do Senhor e fazer a missão que o Senhor o chamava. Então, até quando você vai continuar dando desculpa para servir ao Senhor? Até quando você vai ficar dando desculpa de que não tem tempo e que tem outras coisas? Na verdade, no fundo, isso é porque o Senhor não é prioridade na sua vida. Quando o Senhor começar a ser prioridade na sua vida, você vai começar a servir Ele com alegria. É isso, não vou falar mais não. É isso. E aí a gente vai ver também na primeira leitura que existe um ancião que está sentado no trono. Então esse é o pai que está sentado para julgar. E vem o filho do homem que vem sobre as nuvens. Por quê? Porque ele recebeu uma graça acima de todos, porque ele ofereceu a sua própria vida. Então o filho vem com o poder de salvação. O Filho vem com o poder de salvação para cada um de nós. E qual a arma que ele usou para nos salvar? Porque se a gente for olhar nos filmes, nas coisas, sempre tem uma arma para salvar, né? Um botão, alguma coisa. A arma que ele usou para salvar, obviamente, é a arma da cruz. E ela também se tornou a condição. A cruz, ela é uma arma para a nossa salvação, mas ao mesmo tempo ela também é uma condição para que eu seja salvo. Como assim uma condição para ser salvo? Que eu vou ser salvo se eu passar pela cruz. Então, a cruz foi a arma, o instrumento que o Senhor usou para nos salvar, mas também, e por isso, por ter passado pela cruz, recebeu uma dignidade, um nome acima de todo nome, e por isso o seu reino e o seu domínio serão eternos, como vai dizer na primeira leitura. E com isso, a cruz se tornou também condição para a minha salvação. Se eu não abraço a cruz, se eu não tomo a cruz de cada dia, se eu não busco com resiliência e com determinação fazer a vontade de Deus, passando pela cruz, abraçando a minha cruz, não abandonando, mas carregando, eu não vou chegar à salvação. E aí a gente vai ver também o Evangelho, que no Evangelho Nosso Senhor vai falar com Filipe, né? Eu te vi debaixo da figueira. Porque Filipe estava debaixo da figueira fazendo o quê? Ele estava vivendo um momento de crise na sua vida. Então ali debaixo da figueira ele fez uma oração sincera para Deus. Mas só Deus escutou a oração dele. Então quando ele percebe que Jesus estava respondendo a oração que ele fez, por isso ele chama Jesus de Filho de Deus. Porque só Deus tinha escutado a oração. Ele fez uma oração a Deus. Uma oração desesperada, sabe aquela oração quando a gente não tem mais o que pedir, a gente se entrega para Deus? Essa foi a oração de Filipe, debaixo da figueira. E nosso Senhor, como Deus, escutou a oração e respondeu a ele. Então por isso ele vai chamar Jesus de Filho de Deus. E aí é bonito porque Deus ele
escuta a oração desesperada. Às vezes, muitas vezes a gente está desesperado, está sem saber para onde ir, está sem rumo e não vai rezar. Quando a gente está sem rumo, a gente precisa rezar, porque é essa oração que chega mais rápido no coração de Deus. A oração entre lágrimas, a oração que está beirando o desespero, a oração do último passo antes de desistir. Então não desista sem rezar. Eu escutei isso uma vez no seminário, quando eu quis ir embora, logo quando eu estava no propedêutico. E aí eu fui me confessar, e aí o padre falou pra mim, não tome nenhuma decisão sem rezar. E aí eu fui rezar e Deus falou que não era pra eu sair. Então, a gente não pode tomar decisões no calor do momento, mas no calor do momento a gente vai rezar para Deus nos acalmar, para Deus nos dar discernimento, sabedoria e direção para o que temos que fazer. E depois nós vamos ver que vai falar que aqueles que acreditam vão ver o céu aberto. Então, ou seja, a graça que é reservada para quem quer ver o céu aberto, a graça que está reservada para quem quer chegar no céu é crer no Senhor. Então eu preciso acreditar no Senhor, confiar nele em cada dia da minha vida, no hoje que eu tenho, para receber a graça de no futuro ver o céu aberto. Vai entrar no céu aqueles que em vida confiaram no Senhor e a Ele entregaram a sua vida por inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.